Ricardo Desidério está aqui de novo e está cheio de perguntas para responder. Ri, tá preparado? Estou preparado. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Prazer te receber de novo, Prazer viu? é meu. Ri, bora para as perguntas. Quero Vamos. começar rapidinho, porque a gente bombou o nosso WhatsApp. Se você tem dúvida, já vai mandando, tá? 991765602. Vamos começar com essa primeira telespectadora aqui, ou telespectador. Diz o seguinte: Ricardo, assisti um vídeo seu sobre fimose no seu canal. Adulto também tem? Não é só em crianças? Pois é, Fer. Na verdade, eu tenho um vídeo no canal falando sobre fimose e o que tem me chamado a atenção foram homens mais acima de 30 anos se identificando com a fimose, né, que talvez não tinha acesso a essa informação e eles estão indo procurar depois um urologista e se identificando com a fimose, né, e fazendo todo o procedimento. E depois eles voltam contando que realmente eu ajudei e salvei a vida deles, né. A fimose geralmente é identificada na criança. Então a mãe já identifica isso, né? Às vezes o médico até aconselha alguns exercícios para poder a criança, às vezes ainda pequena, ela consegue. Mas o que é a fimose? A fimose é esse acúmulo, né? Esse excesso de prepúcio, né? Que é essa pelezinha que cobre a glande, que é a cabeça do pênis. Então, alguns homens não conseguem expor essa glande, então eles podem sim identificar e já adulto, o que vai atrapalhar? Vai atrapalhar na hora da relação sexual, na higiene. Então é muito importante sim procurar um urologista para que você faça um diagnóstico e identifique ou não se é fimose ou não. Perfeito. Ricardo, é normal perder a vontade, homem, perder a vontade de ter relação sexual? Olha, o homem geralmente é muito cobrado. Por quê? Porque a sociedade cobra que o homem não pode falhar, que o homem não pode broxar, enfim. Mas é normal sim, né? Isso vai depender de vários fatores, tanto fatores físicos, né, o cansaço, o estresse do dia a dia, às vezes ele não está com vontade, né, mas assim também como fatores orgânicos e talvez ele precisa de um acompanhamento médico para identificar, mas é normal sim. Então o homem, ele sente-se na obrigação de sempre dar conta, de ser o machão, aquela história que a gente já fala bastante aqui no programa do quanto a sociedade cobra isso. Então a partir do momento que o homem tem uma broxa ou não tem vontade, todo mundo daí acaba zoando com ele, então o homem sofre com isso também, mas é normal, o homem pode sim não ter desejos, né, assim como a mulher. Agora, pegando o gancho dessa sua resposta, dessa questão do homem falhar e tudo mais, olha a pergunta desse telespectador, tadinho. Ele diz o seguinte: minha namorada, na primeira vez nossa, disse bem direto pra mim: você não pode falhar. E o que aconteceu? Falhei total. Por que isso acontece? Pois é, né? Primeiro, olha só, a namorada, na primeira noite dele, na primeira relação, ela já tem essa convicção, né? Que eu acabei de dizer, da questão social mesmo, de achar que o homem não falha nunca, ela vira pro parceiro e fala assim: você não pode falhar? Pronto, é a mesma coisa de falar assim, ó, esquece o sexo, acabou a nossa noite, né? E ele, com certeza, ele não vai conseguir. E provavelmente ele vai ter dificuldades em ter relações sexuais com ela nas próximas. Por quê? Talvez ele precise até de um acompanhamento, porque ele vai lembrar dessa frase dela, ele vai lembrar dessa cobrança, então não cobre. Eu acho que vocês têm que se permitir entregar um ao outro de uma forma totalmente natural, da mesma forma que ela pode também num momento não satisfazer aquela transa, né? Mas falar isso pro homem é a mesma coisa de fazer com que ele broche mesmo. Coitado, fiquei com dó dele, tadinho. Enfim. Outra pergunta, Ricardo. Esses dias meu marido e eu nos desesperamos. Uma telespectadora que não se identificou, tá? Meu filho de 7 anos estava tomando banho com o marido e ele perguntou por que o pipi dele era menor do que o do pai. Pois é, olha... O que eu faço? A mãe tá desesperada querendo explicar isso pra Olha ele. só, mas por que o desespero, né? Porque estamos falando de uma questão que é tão tabu aí na nossa sociedade, que é falar da questão da sexualidade e o pênis está totalmente direcionado, né? Se a criança perguntasse para o pai por que meu braço é menor do que o braço do meu pai, automaticamente ela ia falar assim, porque seu pai é maior. Mas o pênis, ela poderia fazer essa mesma relação. Por quê? Por que o pênis do pai é maior do que o do filho? Porque o filho tem 7 anos e o pai é mais velho, automaticamente o tamanho do pênis é diferente. Então, a questão é a anatomia. Então, mas por que o desespero? Novamente, por uma questão
social de achar que sexo, na hora, com certeza, relacionar a isso a uma questão sexual e vira um tabu e fica um desesperado. Espero que continue, até porque, daí eu já aproveitando o gancho, é certo ou errado tomar banho com o filho, né? Isso tem estudos que comprovam que aumenta muito mais a intimidade, né? É claro que nós temos exceções de abuso e tudo mais, mas na grande maioria, os pais que tomam banho com os filhos de uma forma natural, sem tabu, isso tem aproximado muito mais na fase de adolescência, na fase adulta, porque isso aproxima, é uma intimidade entre a relação. Tá, mas mais ou menos até, já que você entrou nesse assunto, até quantos anos é o ideal, assim, os pais tomarem banho com as crianças? Fer, eu já tive casos de mãe falando assim que toma banho com os filhos adolescentes numa forma natural. Só que daí ela até disse assim uma vez, uma mãe falou pra mim, que ela chega, se a porta do banheiro tá trancada, ela entende que o filho não quer aquele momento, ele quer um momento pra ele, então ele tá tomando banho. Mas se estiver aberta, ele tá lá tomando banho, ela vai entrando, vai tomando. Mas por quê? Porque ela naturalizou isso desde de pequeno. Então não tem tabu a questão do corpo, né? Então isso com certeza tem muito mais diálogo. Mas não existe. Agora, falar assim, eu vou começar hoje, não, esqueça, né? Não vai dar certo. Ou você começa desde pequeno com seu filho, ou agora tentar com o filho adolescente, esqueça que não vai ter essa intimidade. Isso vai também de cada família, de cada né? família, porque tem pais, inclusive ela falava assim, os meus pais acham isso um absurdo, né? Mas pra ela, dentro do convívio dela, isso era totalmente normal. Ricardo, nosso tempo tá acabando. Acabou. Não dá pra fazer mais nenhuma, Tati? Nenhuma perguntinha? Tinha mais uma. Não? Tá. Semana que vem, então. Semana que vem você volta, então. Eu volto. Ri, tá? Semana que vem, Ricardo Desidério, nosso sexólogo, quinta-feira, tá? Tá aqui de novo. Já pode mandar sua dúvida que a gente deixa pra semana que vem daí. Obrigada, Ri. Eu que agradeço. Até mais.